E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, mais uma história para vocês aí. Então, a história de hoje, né, é o Grilo Mandado. Aqui. Então, esse aqui não foi um relato enviado, né? Esse aqui eu conversei, na verdade, com um rapaz. Na verdade, foi um rapaz que me contou de uma moça que foi nesse lugar, né? E daí vamos ao relato, né, da história. Então, essa moça, ela pegou e foi num benzedor, né? Eu não vou falar o nome do benzedor aqui agora, né? Mas é um benzedor assim, meio benzedor barra, né, feiticeiro, um homem muito tentador, né? Daí ela foi passar, né, em consulta com esse homem, né? Então o homem lá falou, né, tudo da vida dela, né, deu conselhos pra ela e tudo mais. Isso, né? Daí terminou a consulta. E daí por conta disso ela ficou conversando um pouco mais, que esse homem ele era bem simpático, né? E ela e o esposo dela também estavam conversando com esse benzedor, né? E daí conversa vai, conversa vem, né? E daí ela perguntou assim: e o senhor? O senhor por acaso, o senhor não tem muitos problemas com a profissão do senhor? O senhor não tem medo, não sei o que, não sei o que. Daí esse falou assim: não, eu tenho bastante fé em Deus, né? E eu tento não fazer o mal pros outros, né? E tudo mais, tal, né? Mas algumas vezes eu tenho alguns problemas, sim. Daí ela pegou e perguntou pra ele: ah, então, mas o senhor pode me contar alguma história, alguma coisa assim? Ele falou assim: não, posso sim, né? Então, teve um dia que eu estava fazendo meus trabalhos normais, né? E daí na região aqui eu fiquei sabendo que chegou, né, daí ele falou assim que não era benzedor, né? Mas era um outro curandeiro, né? O nome dessa outra pessoa. Esse era um curandeiro que chegou por aqui e tal, né? E daí, depois que esse curandeiro chegou, eu percebi que começou a acontecer algumas coisas diferentes na minha vida. No caso, esse benzedor contando. Daí teve um dia que eu saí de carro, né? E daí do nada o carro quebrou. Daí teve outro, daí consertei. Daí na outra vez eu saí e quase sofri um acidente, né? E eu tava aqui em casa. E daí de repente eu fui na sala, fui no quarto e isso tinha uma cobra tentando entrar dentro de casa. Daí eu peguei, eu desconfiei que tinha alguma coisa errada, né? Daí eu peguei, né, assim, a palavra do vencedor, né? Eu peguei e fiz os trabalhos, né, e perguntei para os meus guias o que estava acontecendo. Daí eles me contaram que tinha esse curandeiro que tinha chegado, ele começou a saber, né, do meu trabalho aqui também, né? E daí esse curandeiro, ele não queria concorrência com ele. Então ele começou a mandar demanda para me derrubar, né, para me acidentar, né, praticamente para me matar, né? E daí eu descobri isso com meu guia. Então, eu fiz meus trabalhos e cortei o mal que ele enviou para mim, né? Eu não mandei de volta, diz o vencedor, né? Eu não mandei de volta esse mal que ele mandou para mim, eu cortei. Só que daí eu falei para ele bem assim, né? Não falei diretamente, mas eu falei, né, com meus botões, dizia o vencedor, né? Falei com meus botões, eu quero ensinar uma lição para esse homem. Ele vai ver com quem que ele tá mexendo. Daí ele pegou, né, conversou com um dos guias dele lá e fez um trabalho, né, o trabalho do grilo, né? E o que o trabalho do grilo consistia? Ele foi, pegou um grilo na natureza e essa parte do trabalho ele não escreveu como fez, né? Ele só contou o que aconteceu. Aí ele foi, pegou um grilo na natureza, sabe aqueles grilinhos bem barulhentinho? Daí fez um trabalho nesse grilo e mandou para esse homem esse grilo, né? E daí passou ali alguns dias, né? Passou alguns dias, daí depois de mais ou menos 3 a 5 dias, ele estava na casa dele e lá que ele vê, né, um senhor que veio e bateu na porta da casa dele lá e pediu para conversar com ele, né? Daí falou que queria consultar com ele. Daí ele entrou, né, na casa do homem, recebeu ele normalmente, né? Daí ele perguntou para ele, né, na consulta assim que foi fazer, perguntou: e o senhor, o que eu posso ajudar o senhor? Daí esse senhor de idade que chegou falou assim: olha, seu fulano de tal, né? Não vou falar o nome do homem. Seu fulano, seu benzedor. Na verdade, assim, ó, tem uns 3 a 4 dias que eu tô escutando um barulho de grilo, sabe? Que parece que o grilo está assim em cima do meu ombro, mas eu bato, eu peço pros outros olhar pra mim, né? No meu ombro não tem nada. E eu não tenho sossego, é o dia inteiro. Esse grilo, né? Esse grilo gritando, né? Falando no meu ouvido aqui.
e eu vim aqui para ver se o senhor pode me ajudar, né, a tirar esse grilo ali. E daí, né, o benzedor nessa hora ele deu um sorriso assim e falou: olha, eu sei por que que esse grilo tá aí. Fui eu que mandei ele, né? E é isso que eu advirto a você, né? Então não faça o mal para os outros, porque quando você faz o mal para os outros, às vezes ele pode voltar. Agora foi só um aviso. Eu mandei esse grilo, né? Somente um grilinho inocente, e você já tá quase ficando louco. Imagine se eu tivesse mandado uma coisa pior para você. Então eu vou tirar o grilo de você, né? Eu vou tirar o que eu fiz, né? E você vai voltar à sua vida normal. Mas eu te advirto, não mande mais nada para me derrubar, porque senão, né, o castigo vai ser muito grande quando eu mandar, né? Daí esse senhor ficou meio sem graça ali, né? Mas mesmo assim, ele tinha que fazer, ele não conseguia com os trabalhos dele tirar aquele grilo dali. E daí esse benzedor tirou, né? No caso, esse grilo que ele tinha enviado, pegou de volta o grilo. E o homem saiu de lá já sem o barulho do grilo, né? Mas com o aviso, né? De que se ele insistisse em querer derrubar esse benzedor através de magia, esse benzedor ia dar uma lição, né? E a próxima lição não ia ser só um barulhinho de grilo, ia ser alguma coisa pior, né? E daí depois desse dia, esse homem pegou e deixou, né, a região que a gente mora aqui e foi embora, né? Foi-se embora e daí esse benzedor ficou, né, ali trabalhando normalmente, né? E nesse segundo eu nunca fui nele, eu tenho vontade, né? Mas daí ele ficou trabalhando até os dias de hoje, ele trabalha, lição e sal e tudo mais, mas foi uma história que ele contou para essa moça, que contou para um outro rapaz que me contou, né? Achei legal, achei interessante. O que você achou? Gostou da história? Então se gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E se tiver alguma história também, algum conto, envia pra gente que eu vou ficar feliz em contar aqui. Vamos por aqui e até um próximo relato. Valeu!